Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Samantha Flor, de Brasília. Frigorífico deve indenizar família de empregado assassinado a caminho de casa. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Ana Paula Guilherme traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Casal de fazendeiros em Minas Gerais é condenado em R$50 mil por exploração de vaqueiro com deficiência mental. Diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, fala a repórter Jamile Ipiranga. Empresa calçadista é condenada a pagar R$20 mil por assédio a jovem trans. Nesta edição também temos o quadro Quero Post. A pergunta encaminhada por uma ouvinte é: fui informada da minha demissão pelo aplicativo da carteira de trabalho. Isso pode? Se liga, o nosso programa já está no ar. A seção 1 de dissídios individuais do TST manteve a condenação do frigorífico JBS, que terá de indenizar a família de um empregado morto a caminho de casa. Ele encerrava a jornada de madrugada e voltava para casa de bicicleta quando foi assaltado. A repórter Samantha Flor acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações. A JBS Alimentos tentava embargar decisão da terceira turma do TST, mas a seção 1 de dissídios individuais manteve, além da condenação, a multa de 2% sobre o valor da causa de R$200 mil a serem pagos à família do empregado. De acordo com o histórico, houve tentativa de retardar o fim do processo. O profissional, que não chegou a completar um mês na empresa, voltava para casa de madrugada, quando foi assaltado e morto com 2 tiros. A viúva disse na ação trabalhista que eles moravam numa região perigosa, sem oferta de transporte público e que a JBS não fornecia condução. Ela afirmou ainda que o marido foi obrigado a assinar um documento em que renunciava ao Vale Transporte. A empresa argumentou que o local do assalto não tinha relação com o trajeto de retorno do trabalho, o que afastaria a tese de acidente de percurso. Mas a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho assinalou que todos os pontos levantados pela empresa já tinham sido examinados e decididos de forma fundamentada. O colegiado também afastou o argumento sobre a existência de um inquérito civil do Ministério Público do Trabalho, segundo o qual a JBS não teria tido responsabilidade sobre o acidente. O frigorífico entrou com agravo em recurso de embargos na seção 1 de dissídios individuais, mas o ministro Hugo Scheuermann, relator do processo, manteve a decisão da terceira turma. Dessa forma, a empresa vai ter de pagar R$200 mil de indenização por dano moral à família do empregado. Giro pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho em Minas Gerais reconheceu o vínculo de emprego entre um casal de fazendeiros e um vaqueiro com deficiência. A repórter Ana Paula Guilherme, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, conta os detalhes do caso pra gente. A decisão é dos desembargadores da primeira turma do TRT-MG, que determinaram ainda o pagamento de indenização por danos morais de R$50 mil, já que ficou comprovado que o trabalhador foi submetido a tratamento ríspido e a privações ao longo dos 12 anos de serviços na propriedade rural. O casal negou as acusações, mas na conclusão da desembargadora relatora Adriana Goulart de Sena Orsini, o trabalhador foi submetido a um serviço incompatível com a condição pessoal dele. Segundo a julgadora, o casal de fazendeiros se aproveitou da vulnerabilidade do ex-empregado, remunerando apenas com alimento, moradia, cigarros e bebidas, e retirando ainda dele toda a autonomia, em flagrante violação da dignidade. O processo está em fase de execução. Um caso que envolve o pagamento de indenização por danos morais foi analisado pela Justiça do Trabalho no Ceará. Saiba mais com a repórter Jamile Ipiranga, que fala diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.
Decisão da Vara do Trabalho de Pacajus, localizada na região metropolitana de Fortaleza, condenou uma empresa de calçados e artigos esportivos a pagar indenização por danos morais no valor de R$20 mil. A condenação ocorreu pela prática de assédio moral e discriminação em face de identidade de gênero. A decisão, que é de autoria da magistrada Kelly Cristina Diniz Porto, foi publicada em março deste ano e atualmente se encontra em fase recursal. De acordo com a reclamação trabalhista, o autor da ação deu início ao processo de transição de gênero a fim de garantir visibilidade à identidade masculina. Acrescentou que, por ser jovem aprendiz, tinha sido contratado pela empresa com sede na cidade de Horizonte, Ceará, por intermédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. Porém, com o início das atividades na empresa do setor calçadista, o jovem informou que, apesar de ter solicitado aos supervisores e funcionários que fosse tratado pelo pronome masculino e pelo seu nome social, sofreu resistência e situações vexatórias. A empresa não alterou seus dados cadastrais e confeccionou crachá com o nome do registro civil. O jovem informou ainda que, por utilizar o banheiro masculino, era alvo de hostilidade por parte dos seus colegas de trabalho. Sofreu uma crise de ansiedade por conta das humilhações realizadas pelo seu supervisor, que insistia em lhe tratar pelo pronome feminino. O aprendiz também narrou que o setor médico da empresa se recusou a receber atestado médico externo por constar o seu nome social. Foi alegado que era diferente do que estava registrado nos cadastros da empresa. A empresa, em sua defesa, negou que o jovem aprendiz tenha sido vítima de discriminação ou assédio moral. Disse ainda que o autor nunca se dirigiu ao setor de recursos humanos da empresa para solicitar a correção de dados cadastrais. Acrescentou que na documentação do trabalhador ainda constava o nome de registro do cartório. Com a análise dos depoimentos, a juíza do trabalho, Kelly Porto, constatou que a empresa tinha ciência do nome social do jovem aprendiz, pois a sua documentação tinha sido enviada anteriormente. Parte dos pedidos do jovem aprendiz foram julgados procedentes. Foi reconhecido que o fim do contrato de trabalho ocorreu por culpa da empresa. A condenação incluiu saldo de salário, aviso prévio, indenização de multa, 13º salários, férias, FGTS mais multa de 40%, multa rescisória, honorários advocatícios e indenização por danos morais no valor de R$20 mil. O processo se encontra em fase recursal. Quero Post! No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida de uma ouvinte que não quis ser identificada. Ela encaminhou um e-mail com a seguinte pergunta: fui informada da minha demissão pelo aplicativo da carteira de trabalho. Isso pode? Quem vai responder é o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais, Marcelo Lamego Pertence. Vamos conferir. Bom, eu acho que para poder discutir essa questão, primeiro é importante destacar que a relação de emprego não se trata de uma relação comercial, porque exatamente é uma pessoa física prestando serviço para uma empresa ou uma pessoa física também. A grande característica da relação de emprego é a questão da subordinação e principalmente da dependência econômica. Então, no caso, uma pessoa que trabalha, ela precisa desse trabalho para a sua sobrevivência e para a família. Então, toda vez que esse contrato se rompe, em regra, é um momento de sofrimento para o trabalhador. No caso específico de ser encaminhado a comunicação da dispensa pelo aplicativo da carteira de trabalho, em princípio, a jurisprudência entende que a questão do meio como se comunica, ela não é o relevante. Relevante para eventualmente existir algum tipo de lesão à honra ou à dignidade da pessoa humana do trabalhador, é o conteúdo dessa mensagem ou dessa informação. Então, em regra, o comunicado através de WhatsApp ou de telegrama ou do aplicativo da carteira de trabalho, ela não gera dano moral. O que pode gerar dano moral, como eu falei há pouco, é exatamente a questão do seu conteúdo.
E sendo um conteúdo agressivo, um conteúdo que não respeita a questão da pessoa humana, do próprio trabalhador, ele pode gerar um dano moral e, podendo ocorrer esse dano moral, evidentemente que a pessoa pode se resguardar procurando na justiça a reparação. Se essa reparação será deferida ou não, vai depender das provas e da própria interpretação daquele fato concreto pelo julgador. Pode haver uma reparação ou não, pode haver a condenação ou não do empregador, não só pelo meio como comunicado, mas principalmente em razão do conteúdo dessa dispensa, que se não respeitasse a figura do trabalhador, ela pode gerar o dano moral. E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o @TSTJus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com/TST. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv@tst.jus.br. Eu fico por aqui. O trabalho E Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.